Em mais uma atividade no CT Parque Gigante, o técnico Mano Menezes avançou na definição de time para enfrentar o Bragantino na próxima quarta pelo Campeonato Brasileiro. Um reforço vindo do DM já integrou o treinamento, mas ainda assim existe sobre ele uma discussão em relação à titularidade ou não, e eu falo de Wanderson. O Inter monitora no mercado um volante que vem se destacando na Série B do Campeonato Brasileiro. Edenilson segue sendo pauta e o técnico Mano Menezes mandou um recado para aqueles jogadores que não querem estar no Internacional. Tem também a grande decisão do futebol feminino e a derrota das gurias coloradas para a equipe do Corinthians. Esse é o Diário do Inter KTO, de sábado, 24 de setembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional ao longo deste sábado, combinado? Vamos começar falando sobre o treinamento com os portões abertos no CT Parque Gigante. O Mano Menezes não fez ainda os mistérios que vai fazer para definir o time titular. O treino de domingo, por exemplo, já vai ser um treinamento em que grande parte dele será com os portões fechados, mas neste sábado os portões estiveram abertos. Quais foram as novidades dessa atividade no CT Parque Gigante? A principal delas foi o retorno do Wanderson, atacante que estava no departamento médico e fazendo um processo de transição, um processo de recuperação em função de um desconforto muscular que ele sentiu. O Wanderson já está recuperado desse desconforto muscular e deve estar à disposição do Mano Menezes para a partida da próxima quarta-feira. Na atividade dessa manhã, ele participou de maneira integral do treinamento. A questão é qual a condição física que ele vai estar na quarta-feira. Aliás, sobre isso, eu gravei um vídeo na tarde deste sábado falando sobre Pedro Henrique e Wanderson e algumas ponderações feitas pelo técnico Mano Menezes em relação a esses dois jogadores. Existe uma tendência de que o Pedro Henrique seja o titular na quarta-feira. Também por uma informação que vem do Inter em relação à condição física de Wanderson. Eu dou mais detalhes aqui, clica no vídeo e assiste para ter uma noção maior de qual a condição do Wanderson, qual a condição do Pedro Henrique, o porquê os dois não jogam juntos e um recado também que o Mano deu para a imprensa recentemente a respeito desses dois jogadores. Beleza? Mas no restante do treinamento, o Wanderson esteve à disposição e as dúvidas seguem sendo aquelas no setor do meio-campo. Joga Depena, joga Edenilson, Maurício, Alan Patrick. Qual a formação que o Mano vai utilizar? Isso a gente vai ter um pouco mais de conhecimento ao longo dos próximos dias nos treinamentos no CT Parque Gigante. Eu quero repercutir também uma entrevista que o Mano Menezes concedeu para a Rádio Bandeirantes de São Paulo. Tá? Estavam nessa entrevista o Alexandre Pretzel e também o João Paulo Capelanes. E eles fizeram uma longa e boa entrevista com o Mano Menezes abordando diversos assuntos. Assim, vocês sabem como a imprensa nacional ela gosta de abordar com o Mano assuntos ligados à seleção brasileira. Pela experiência que o Mano tem de já ter treinado a seleção, pela experiência que o Mano tem no futebol brasileiro, sendo um cara que já venceu por diversos clubes, é um cara que tem muita moral na mídia do centro do país, pela campanha que ele fez com a equipe do Corinthians. E obviamente que isso foi bastante tema dessa entrevista. Mas, no que diz respeito ao Internacional, me chamou a atenção uma fala do Mano quando ele foi perguntado sobre o Edenilson. A gente já falou aqui sobre o que o Mano abriu em relação ao Edenilson, na entrevista para o Jogo Aberto da TV Bandeirantes. Nessa entrevista, o Mano deixou claro que o Edenilson já avisou o Mano Menezes que pretende sair no final deste ano. Pretende sair no final da temporada de 2022. Só que, nessa entrevista para a Rádio Bandeirantes, o Mano foi perguntado sobre essa posição do Edenilson e a pergunta para o Mano foi: Mano, uma conversa olho no olho com o Edenilson não pode resolver isso e talvez fazer com que ele fique? E olhe a resposta do Mano. Sempre tem o papo olho no olho com os jogadores. É sempre o melhor caminho. Se depender da minha opinião, quero que ele permaneça, porque é um grande jogador. Mas temos vários envolvimentos, alguns destaques naturais. O jogador pode ter outras preferências, dependendo do que surge para ele de proposta de fora. Acho que isso é fundamental.
O que eu sempre coloco para todos e tenho colocado para o grupo é: o Inter é maior que todos nós. Aqui vai estar conosco aqueles que querem estar conosco e que tenham o pensamento de que o Inter é muito grande. E embora o clube esteja passando por algumas dificuldades, só vamos colocar ele de novo no patamar em que já esteve, respeitando uma linha de conduta, profissionalismo e de tudo aquilo que a gente acha inegociável. Isso que vai nortear as decisões que temos que tomar. Essa foi a fala do Mano Menezes na pergunta feita sobre o Edenilson. E me pareceu que o Mano quer passar uma mensagem não para o grupo de jogadores, mas uma mensagem externa sobre o pensamento que ele tem e sobre as conversas que ele tem a portas fechadas com os jogadores, com o grupo e em especial com o Edenilson. Em outras palavras, o Mano deixou claro: Edenilson, tu quer sair? A gente respeita isso. Mas, se tu quer sair, a gente não te quer aqui. É isso. Um abraço. Se tu tivesse desejo de ficar aqui, beleza, a gente ia te abraçar. Mas como tu quer sair, cara, sai porque é melhor pra todo mundo. O Mano, de alguma forma, abriu as portas pro Edenilson sair. Pelo menos é a minha interpretação em relação a essa fala que eu acabei de relatar ipsis literis em relação ao que ele disse na Rádio Bandeirantes. Vocês podem ter as interpretações de vocês aqui. O que eu entendi foi isso e achei uma fala muito importante do treinador do Internacional. Vamos falar de mercado da bola, porque tem repercutido bastante o interesse do Internacional no Alisson. O Alisson é volante da Ponte Preta, ele tem 25 anos de idade e tem sido um destaque da equipe da Ponte nessa Série B do Campeonato Brasileiro. O que o empresário do jogador tem vazado é que o Alisson interessa não só ao Internacional, mas a outros clubes do Brasil e até a outros clubes da Europa. Então, dos jogadores que o Inter sondou, dos jogadores que o Inter demonstrou interesse até o momento, Felipe Machado, Patrick de Luca, o Alisson parece ser o mais complicado do Internacional contratar. De qualquer maneira, um jogador que está sendo bastante especulado no mercado da bola e bastante especulado no mercado do Internacional. A gente sabe que o Inter está buscando volantes, a gente sabe que essa é a prioridade de contratações do Internacional no momento e o Alisson está no radar. A gente teve, nesse sábado, a decisão do Campeonato Brasileiro Feminino e as gurias coloradas perderam para a equipe do Corinthians pelo placar de 4-1. Aqui eu quero aplaudir a direção do Internacional pelo investimento que fez nesse ano na modalidade. Quero aplaudir a direção do futebol feminino do Internacional e dizer para o torcedor colorado que, assim, o projeto que está sendo estabelecido para o futebol feminino do Inter é um projeto que, com certeza, vai dar muitos frutos ali na frente. O Inter é a grande referência hoje no país em categorias de base do futebol feminino. Ganhou Brasileirão Sub-18, Brasileirão Sub-20 e tem alçado essas jovens pro time titular, pro time principal. Então, o Inter é um time pro futuro, tá? E ter chegado na final desse ano é muito importante. Mas olhe nas gurias coloradas, não larguem elas de mão, e muito legal a gente ver o investimento que houve e a resposta da torcida que aconteceu lotando o Beira-Rio naquele jogo da final, um momento histórico. Não deu porque o Corinthians é uma equipe que vem de grandes investimentos há vários anos já. Então, de certa forma, é até natural que o Inter perdesse essa final, mas fica o registro da belíssima campanha que as gurias coloradas elas fizeram. Para fechar, gente, vamos falar um pouquinho de KTO. Eu estive hoje presente na Poa Night Run com o apoio da KTO. Quero mandar um abraço para todo mundo da KTO que estava lá também, apoiando a corrida de rua, apoiando a modalidade, apoiando a prática do esporte por parte das pessoas. E quero convidar vocês a jogarem no único jogo que a gente vai ter do fim de semana na rodada do Campeonato Brasileiro, que é São Paulo e Avaí. A odd do São Paulo, 1,44. Odd do Avaí, 4,5. Aliás, odd do empate é 4,5. Odd do Avaí, 7,5. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!